Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu estou revendo aqui um grande amigo, o Edismar Carvalho Rezende. O Edismar é o seguinte, eu conversei com ele em novembro do ano passado, lá na Asbram, e ele estava me explicando, estava começando uma história, uma aproximação aí do mercado financeiro com o agronegócio, mas olha, o trem andou uma barbaridade. Porque o trem andou uma barbaridade, eu fui buscar o Edismar de novo para ele falar para nós aqui como é que está. Edismar, obrigado pela sua presença e pela sua disposição em voltar a falar com o Fala Carlão, viu? Prazer é meu, Carlão. Muito obrigado a você e todos os ouvintes. É um grande prazer e ver como que, apesar da pandemia, como que as coisas evoluíram, né? Pois é, você tá. O Edismar é o seguinte, deixa eu começar do começo aqui, ó. O Edismar é advogado, formado lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ulisses Rima, que também é formado em jornalismo lá na UEL, ou seja, só tem gente boa formado lá na Universidade Estadual de Londrina. E é um advogado que enveredou por um outro caminho. E é isso que eu queria que ele falasse. Eu queria que você explicasse aqui para nós um pouquinho dessa sua carreira e como é que você veio parar no agronegócio. Primeiro, assim, eu tenho um pé no agro, né? Porque eu sou goiano, minha família toda é ligada ao agro, meus irmãos todos são agrônomos. Também trabalhei no setor sucrocoleiro, então tenho uma ligação muito forte desde sempre. Mas eu trabalhei com inovação, estratégia e sustentabilidade. E, em cima disso, acabei direcionando muito para inovação. E quando, né, nas empresas eu gerenciava fundos para trabalhar com inovação, resolver problemas, desafios que elas tinham. Então acabei adquirindo competências de outras áreas de conhecimento e não ficando só no tradicional, talvez do advogado lá com a pastinha que vai no fórum e tudo mais, fazer os expedientes. E nisso a gente começou a trabalhar com inovação, buscando as soluções para os problemas, né, dentro das empresas. E depois eu fui para trabalhar com gestoras, que aí sim, buscando os ativos para se investir, ajudando as empresas, pensar os modelos de negócios, elas crescerem. E o agro, como já fazia, analisava muito e também tem todo o viés pessoal, familiar, acabou conciliando e principalmente aí nos 2 últimos anos praticamente respirar e transpirar agro e a cadeia de alimentos 24 horas por dia. Pois é, a gente fala, a gente quando pensa em fundo de investimento, mercado financeiro, a gente pensa logo numa turminha de novinho, pessoal de 30 e poucos anos, milionário, comprando coisa. Como é que é a realidade? Explica para a gente. Vamos desenhar aqui o que é um fundo de investimento. Sim, cara, um bom ponto. Na verdade, existe vários perfis, claro, dentro do mercado e para diversos públicos, né? Esse é um ponto. Eu acho que aí não só do fundo, mas até falar de investimentos, eu acho que vem muito disso. Você vai ter desde uma poupança, uma letra de crédito agrícola, uma série de fundos de investimento. Uhum. Mesmo em fundo de investimento, você pode ter um investimento que eles chamam líquido, que é aquilo que está listado em bolsa de valores, então você consegue tirar e pôr o dinheiro ali muito facilmente, né, seguindo a regra daquele fundo que você adere. E tem os fundos que são os ilíquidos, que são aqueles fundos onde você, vamos dizer, põe o dinheiro num pote e que ele vai ser utilizado com um determinado fim, uma determinada tese, né? Então, vou investir no agro na região, sei lá, Nordeste, por exemplo. E aí eu fico, só que esse fundo aí é um período maior, ele fica 10 anos, você praticamente com 10 anos, pode ser um pouco mais, menos, mas comprometido, que você não pode resgatar ele, então ele tem, por isso que é ilíquido, você não consegue ter a liquidez mesmo no dia a dia. E aí, aqui você tem diversos perfis, até talvez um pouco dessa visão que se vem, além dos grandes negócios, que às vezes você anuncia, fulano comprou o outro por bilhões e tudo, mas também tem muito nos últimos anos a questão das startups, que aí muitos jovens, mas assim, muita gente investindo em digital, coisas digitais que estão muito nos centros urbanos. O agro, nesse ponto, ele ficou um pouco de lado,
E agora, nos últimos 2 anos, principalmente está aquecendo, e agora realmente eu acredito que vai aquecer muito, porque a pandemia mostrou que realmente tem uma necessidade básica de alimentos, mas não só isso, mas o Brasil realmente é o grande provedor que se conta, né, para ir para o futuro, para o mundo, né? E eu gosto muito até da frase do Roberto Rodrigues, que fala que a paz do mundo está nas mãos do Brasil, porque a ONU, todos os órgãos multilaterais, todo mundo faz os cálculos de demanda de alimentos, a gente vai ter que aumentar em 3,4 vezes a produção que a gente já tem hoje. Então, imagina o tamanho de oportunidades que a gente tem aí ao longo do tempo, né? Mas o fundo de investimento é isso, é você ter a capacidade de pegar dinheiro de terceiros também. A gente investe dinheiro próprio, nosso também, que aí mostra mais comprometimento ainda e crença naquilo que a gente está falando, e também responsabilidade com o dinheiro, né? Porque mesmo terceiro, eu tenho que ter uma responsabilidade como se fosse o meu dinheiro, efetivamente. Claro. E aí uma opção de investimento disponível no mercado como um todo. Ô, Edismar, deixa eu te falar. Você, então, se juntou aí com a gestora, o fundo Tarpon, e o Tarpon está criando vários, vamos dizer, segmentos de atuação. Dá para você explicar um pouquinho essa Claro. fase para nós? Claro. Assim, eu acho que tem duas linhas. Eu vou falar a Tarpon tem 17 anos, super consolidada. Umas fases, a etapa era só investimento via bolsa, depois um modelo misto de bolsa e investimento direto na empresa. Depois se concentrou em grandes ativos e agora a gente, vamos dizer, uma nova etapa que é pensar no modelo de ecossistema. Então, a Tarpon está criando, a gente, com sociedades diferentes, 4 gestoras embaixo, cada um com um tema específico, um foco diferente. A gente criou, sou sócio da 10B, a gente criou a 10B, 100% focado na cadeia de agro e alimentos, que a gente visa até 10B em referência aos 10 bilhões de habitantes que se projeta que a gente terá em 2050. Então, o nosso desafio é como que a gente escala e leva alimentos para o mundo, né? Essa é a pretensão de se trabalhar e como que a gente pode melhorar essa cadeia, né? Porque a gente tem muito desperdício, tem muita ineficiência, tem muita coisa, ganhos a se melhorar aí ao longo de todo esse setor, né? E vocês, então, criaram a 10B. Agora, é interessante, hein? Vocês aí, só quem está assistindo o Fala Carlão é que sabe que 10B significa 10 bilhões de habitantes. Eu mesmo não sabia, então matei a minha curiosidade aqui. Olha, eu fico imaginando o seguinte, dentro dessa pandemia, vocês acabaram de anunciar, por exemplo, aí um investimento via 10B de 160 milhões de reais na aquisição da Agrivale. Então, eu queria que você aproveitasse essa, porque é bastante dinheiro, e eu já falei também com o pessoal da Agrivale, e eu sei que como é que chama? O desafio deles lá é gigantesco, porque vocês investiram 160, mas eles querem que eles faturem 1 bilhão daqui 5 anos, não é isso, Edismar? De bobo, vocês não têm nada, né, rapaz? Não, o setor de bioinsumos, né, que é onde a Agrivale atua, a gente gosta muito. Eu tenho experiências prévias, 2 empresas que eu trabalhei, foram investidas e vendidas no mercado. Só que lá atrás, então a gente trouxe muito assim, o que a gente fez lá atrás, o que deu certo, o que deu errado, e com certeza deu mais coisa errada do que certa lá, porque é uma série de infinidades. Às vezes tem uma de time de mercado, né? Porque não adianta você ter a solução ideal 100 anos atrás. Às vezes tem o time certo dela entrar. E talvez esse, até o Zeca falou muito disso, é o drive mais subestimado do mundo de negócio, é time. Tem um tempo certo. E aí na 10B a gente tem olhado um modelo diferente. A gente tem olhado, claro, verticais de investimento. A gente já tem investimento de pecuária, a gente começou com pecuária leiteira e foi totalmente assim. Se a gente pensar, a pecuária leiteira é meio patinho feio do agro. Tanto verdade. que eles perguntaram para a gente assim, primeira coisa, a gente começar a conversar. Eu quero saber por que vocês escolheram começar pela pecuária leiteira. Porque eu mesmo sou produtor, mas assim, cara, não dá para entender. Aí a gente falou, olha, é um setor que sofre, mas também, ao mesmo tempo, ele adota a tecnologia muito rápido e ele também, enquanto eu faço durante uma vida na agricultura 40 safras, o cara na pecuária, às vezes, ele fez mais de 20 mil eventos no mesmo período de 40 safras.
porque ele faz a mesma coisa todo dia. Então, ele sabe perceber muito rapidamente o valor da solução, da tecnologia e onde está doendo para ele. E aí, a gente, no leite, a gente tem mais de 15% já da produção do leite do Brasil já passando pelas soluções que a gente investiu. Tem mais de 6 mil fazendas e a gente tem fazendas como Colorado, a fazendas que são pequenas de 15 animais em lactação. Então, isso mostra que as tecnologias também elas têm que ter uma questão de simplicidade. Não adianta eu levar uma solução que só um astronauta vai operar dentro da fazenda. Tem que trabalhar de forma adequada. Então, eu tenho uma solução, a gente tem uma solução, uma empresa de Piracicaba chamada OnFarm, que ela é um mini laboratório de microbiologia que vai para a fazenda. O cara pode ser analfabeto que ele opera e ele dá o controle da mastite de forma muito adequada. Isso está reduzindo até 70% o custo do produtor com a mastite, evitando descarte de leite e melhorando a qualidade do leite para a indústria e para o consumidor, principalmente. Olha só, então, isso é muito direto. E aí a gente, na pecuária aqui, né, com as 6 mil fazendas, 1,5 milhão de animais já sendo monitorados, a gente também comprou a participação da Previ na Kepler Weber, pensando na colheita, né, e como levar a tecnologia para o campo. E agora a gente vem para a Agrivale com bioinsumos, né? Por quê? Porque realmente a gente está no modelo de equilíbrio, né? De pensar em manejo integrado de pragas. Não adianta só pôr defensivo e criar resistência e daqui a pouco não consigo ter a velocidade de responder à natureza. E a natureza é muito sábia nisso. Então, quando eu falo em bioinsumos, é usar a própria natureza para combater as doenças e as pragas e melhorar a produtividade. Eu consegui, por exemplo, às vezes eu consegui pôr um mineral que às vezes falta numa determinada região, mas que eu consigo ofertar aquele mineral via o alimento, né? Que aí vira, eu acho que essa é a mudança do agro, de também avançar para uma questão dos alimentos funcionais, né? Que o alimento não dê só, ele está ligado muito próximo de saúde, né? Querendo ou não, alimento é saúde. Então, como eu consigo comer um alimento melhor, ter também uma rentabilidade melhor para o produtor e ter um produto melhor para o consumidor? Acho que esse é o grande desafio. Essas 3 vertentes a gente está aí já bem avançado. Aí tem outras que é educação para o agro, alimentos saudáveis e crédito, que a gente vai entrar em breve também. Né? E falando especificamente da Agrivale, a gente gostou muito da empresa desde o início, também além da questão comercial e do P&D, eles têm coisas bem diferentes no mercado, mas também a cultura. Por que a cultura? A cultura é muito centrada em atender o agricultor, não é pensar numa relação de curto prazo, é pensar uma relação duradoura. E é bem isso, tem que vender a melhor solução no momento adequado, não é só pensar no faturamento, né? Então, isso para a gente foi muito forte, porque a gente acredita que a gente tem que estar a serviço do agricultor, e não só do agricultor, mas também a serviço depois pensando o que o consumidor está pedindo que impacta o agricultor, né? Para a gente entregar melhor. Essa relação hoje de agricultor e consumidor, às vezes eles se tratam como opostos, mas eles são causa e consequência, e é quem efetivamente banca toda a cadeia de agroalimento, né? Então, a gente fazer essa aproximação, ela também é muito relevante. Ô, Desmar, parabéns, o negócio avançou uma barbaridade, hein? Se eu me lembro bem naquela entrevista, eu vou pedir até para o pessoal que está editando esse material aí, para colocar também aqui aquela entrevista que aconteceu lá no Congresso das BRAN, no Simpósio das BRAN, e que vocês estavam começando. E, pelo jeito, vocês já avançaram uma barbaridade. A pandemia nem... Você trabalhou uma barbaridade essa pandemia. A pandemia, efetivamente, a gente, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu brinco que se alguém lá em outubro, justamente novembro, quando a gente estava junto lá, falasse que ia ter um cenário desse, você mandava eles para um hospício, porque ninguém imaginava isso, né? Mas, assim, realmente a gente teve que enfrentar, nós estamos tendo que enfrentar uma nova realidade, cada um a sua forma. Infelizmente, muita gente perdendo emprego, perdendo negócios e perdendo entes queridos. Mas, assim, a gente teve eu acho que o agro como um todo está sendo muito... está sendo abençoado aí, privilegiado,
porque é o único setor que vai ter um PIB positivo nesse ano, o restante todo vai ser negativo. E mesmo dentro do agro você teve essas variações, né, coisas muito que caíram muito, outras já estão equilibrando, alguns bem variado aí as relações, mas é um setor realmente que mostra assim, cara, temos que investir, é a via que o Brasil tem para realmente crescer, se mostrar, se fortalecer no mundo. E até essa questão do insumos, a gente claramente visualiza que o Brasil tem um potencial de ter o maior player de bioinsumos do mundo. Naturalmente, a gente tem uma agricultura muito pujante. Quando a gente olha para defensivo-químicos e insumos em geral, aqui é um dos principais mercados, é o primeiro ou segundo mercado em geral. Então, naturalmente, bioinsumos tem como sair daqui. E frente à nossa biodiversidade, a agricultura tropical traz muito mais desafio do que a agricultura temperada e subtropical. Então, é mais fácil a gente levar essas soluções de bioinsumos daqui para lá do que trazer de lá para cá. E isso já está acontecendo. Tem uma empresa hoje exportando para o mundo do Brasil bioinsumos, que quase ninguém sabe. E assim, eu acho que esse é o ponto. E a pandemia, realmente, como a gente fez todo o processo de fazer um planejamento estratégico via internet, fazer toda a due diligence via internet, fazer a captação via internet, não foi fácil, mas mostra que é possível um outro tipo de comportamento. Maravilha. Edmar, infelizmente o nosso tempo está acabando, chegou ao final. Eu quero só que você resgate, então eu vou resgatar aqui os pilares e essas verticais de atuação hoje do Fundo 10B, né, da gestora 10B, que são a pecuária, e dentro da pecuária vocês adquiriram esta On-Farm, tem mais empresa aí, né? Isso, a Ideagri e a Rumina. A Ideagri e Rumina, que são mineiras também, não é isso? A Rumina está saindo bem mineira, até está sendo uma empresa do zero que a gente está construindo dentro da 10B, mas com um pé muito mineiro, muito forte. Maravilha. E aí vocês têm os ativos que eram da Previ, na Kepler Weber, vocês adquiriram, né? Isso pós-colheita. E a questão de pós-colheita é um negócio importantíssimo no Brasil, né? Um segmento que tem que crescer muito para dar vazão a toda a nossa produção, né? Não, e só uma questão de pós-colheita aqui bem interessante, né? A gente tem 88 milhões de déficit de armazenagem hoje. Se a gente crescer 3,4 vezes, imagina o tanto que a gente tem que crescer. E a gente tem feito uma conversa muito próxima com o MAPA, com o Ministério da Economia, de forma construtiva para mostrar, porque assim, o PCA esse ano cresceu, o Programa de Construção de Armazenagem, no Plano Safra, cresceu quase 40%. Depois de 2,4 bilhões. Só que, efetivamente, só para não aumentar a boca do jacaré do déficit que a gente está tendo por causa do crescimento da produção, ele deveria ser no mínimo de 6,4 bilhões. E fora isso, se eu entro com o dinheiro privado para tentar normalizar esses 88 bilhões, significaria eu ter um investimento durante 10 anos de 25 bilhões por ano. Então, tem muito dinheiro aqui para ser posto, muita necessidade de infraestrutura e, claro, muito emprego e imposto também sendo gerado aí para toda a cadeia. Maravilha! E, finalmente, vocês anunciaram, então, essa aquisição também na área de bioinsumos aí da Agrivale, uma aquisição bastante importante, afinal de contas, um volume de dinheiro bastante significativo, 160 milhões de reais. E ainda tem muita coisa para acontecer ainda na área de educação, na área de alimentos saudáveis e créditos. É isso mesmo? Vocês estão com um apetite danado, né, rapaz? A gente ficou praticamente assim, a ponta do iceberg agora, vamos dizer, saindo aí nos últimos 8 meses, né, que é o tempo que a gente ficou esse intervalo aqui da nossa conversa, mas a base do iceberg a gente construiu em pelo menos 1 ano e meio para trás. Então, na verdade, tem muita coisa para ser desaguada que está vindo. Claro que a pandemia também teve essa questão de reflexão do que prioriza, onde vai e tal, mas a gente vai avançar bastante. Essas empresas mesmos que a gente fez aquisições e investimentos de negócios bem relevante, que vai trazer bastante movimento aí no mercado. Maravilha. Edmar, queria agradecer imensamente sua presença. Efetivamente, chegamos ao final, não tem mais tempo para nada, só tem mais tempo para eu falar para vocês que estão assistindo aqui
curte aí no Facebook, deixe o seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. Agradecer a audiência maciça aí do canal do Boi e agradecer especialmente ao Edismar Rezende o tempo dele para falar conosco. Muito obrigado, viu, Edismar? Obrigado, um abraço. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Forte abraço!